Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jales Machado, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre da safra 2021-2022, 2T22. Este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa no endereço ri.jalesmachado.com. Ao final da apresentação, todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. Caso necessitem de assistência durante o call, basta digitar *0. O release de resultados e a apresentação do segundo trimestre da safra 2021-2022 podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Jales Machado. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, conduzindo a teleconferência, estão o senhor Otávio Lage de Siqueira Filho, CEO, e o senhor Rodrigo Pena, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Otávio. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria somente agradecer a todos os investidores, todos os parceiros que acreditam e que acreditaram aí no nosso IPO, na nossa empresa. Agradecer aí ao Fred, ao Rodrigo, que fazem diretamente esse relacionamento com todos os investidores. Eu queria dizer da nossa alegria, nesse último dia 14, nós comemoramos 41 anos de existência. Isso no Brasil é motivo de comemoração. Não são todas as empresas que têm uma vida longa, assim, de 41 anos, como nós estamos tendo. E foi motivo de muita alegria. Nós que estamos aí desde o início desse empreendimento, que acreditamos aí nesse combustível renovável, lá atrás, né, onde se fazia necessário uma resposta do Brasil à crise do petróleo, e hoje a gente está vendo que o álcool está com grandes perspectivas aí de se tornar novamente um combustível de futuro, via hidrogênio, célula de combustível, fornecendo insumos, combustível para os carros elétricos. Então, é uma alternativa viável, interessante, que tem sido debatida e sendo colocada por várias montadoras. Então, estamos felizes, mais uma vez, nesses 41 anos, de ver que o álcool é realmente um combustível interessante. Nós queremos dizer que, em fevereiro, quando fizemos o IPO, fizemos vários compromissos, né, e que nós estamos firmes aí, buscando realizar todos, desde a ampliação das nossas 2 unidades, 1 milhão de toneladas, já em andamento, né, com alguns investimentos já programados, realizados, e também a negociação para a aquisição da 3ª unidade, que também está sendo feita, né, entre várias opções. Nós estamos já discutindo e tenho certeza que teremos aí novidades aí em breve. Também estamos muito felizes com a safra desse ano. Produtividade não dada estabilagem, fechamos com mais de 100 toneladas por hectare, e aqui na Jales também acima de em torno de 90 toneladas por hectare. A safra ainda está em andamento, mas falta pouco, umas 140, 150 mil toneladas para terminar. E uma safra recorde, né? Uma safra de resultados, uma época boa, preços bons. Enfim, nós realmente estamos muito felizes. E ainda mais que mês de setembro, outubro, novembro, agora, está chovendo acima da média histórica. Isso dá realmente um fôlego, uma tranquilidade para que ano que vem nós tenhamos uma cana de excepcional produtividade, se tudo correr
na normalidade daqui para frente. Então, a chuva de arrancada foi muito positiva, então, feliz que São Pedro tem nos ajudado aí essa vencer a seca, né? Depois de um período extenso de seca, essa chuva é importante para a soqueira da cana. Então, eu vou passar para o Rodrigo, que vai detalhar os resultados aí do segundo trimestre dessa safra e mais algumas outras questões que serão colocadas aí a todos. Eu agradeço a atenção, agradeço o carinho, a amizade de todos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, obrigado, Otavinho. Obrigado a todos aí pela presença aqui no nosso call do segundo trimestre da safra 21-22. Uma safra que tem sido aí, como o Otavinho comentou, de bastante sucesso, de recordes e que está tendo um bom momento aí dos preços, né, das commodities de açúcar e etanol, e com uma visão aí que nos próximos anos deve continuar ainda um bom momento, né, que nós estamos assistindo aí mundialmente. Bom, a apresentação é longa, mas a gente vai passar bem rápido aí alguns pontos. Vamos só nos destaques e para poder falar um pouquinho no final aí do nosso brownfield, de como começou as chuvas esse ano. O Otavinho até já adiantou algo aí para nós e gastar um tempo aí no Q&A, discutindo um pouco aí dos questionamentos e podendo bater um papo mais interativo aí com todos. Bom, então no trimestre, né, a gente teve um resultado em linha com as nossas projeções. Começamos nesse segundo trimestre dessa safra, né, a gente começou a formar estoque, né, para entre safra, dados os preços construtivos para o etanol na entre safra, né, o etanol vem subindo aí no decorrer de toda a safra 21-22, a gente tem assistido o etanol subindo, acompanhando principalmente aí o petróleo, o açúcar. O lucro caixa foi bem acima aí nas duas, tanto no trimestre como nos 6 meses, né? Isso a gente exclui todas as variações contábeis, né? Como a gente explicou aí no earnings release, a gente não faz hedge account, então acaba que dá uma volatilidade maior aí na despesa financeira, dado que a empresa avançou aí nos hedges de açúcar para frente. E como a gente gosta de falar, já falamos em outros calls, o açúcar convencional representa aí 1/3, né, 33%, 34% do ATR total produzido pela companhia. Então, como é o único produto que a gente consegue ter aí um hedge futuro, a gente acaba avançando, ainda mais no momento em que os preços estão bem positivos, né, comparado aí com a média histórica, a gente avança um pouco mais no açúcar convencional, mas que representa aí menos de 35% do total de ATR produzido pela companhia. O restante é etanol e açúcar orgânico. Os investimentos, né, do brownfield, né, estão dentro do cronograma, nós vamos falar um pouco disso também. E o M&A, que continua avançando, a gente vai falar um pouco disso mais no final. Bom, indo aqui para a página 5, queria dar um destaque aqui, né, que a gente avançou aí em relação aos primeiros 6 meses do ano passado, em relação a esse, nós já moemos aí 8% a mais, né, do que o mesmo período do ano passado. A produtividade, ela foi 99 ano passado, esse ano 97, no mesmo período, né? E o ATR um pouquinho acima, né, 1% até setembro acima do realizado no ano passado. Então, tudo em linha. O mix de produção está um pouco mais alcooleiro, né, que a gente colocou no guidance, né, inicial, né, a gente acabou fechando aí o semestre até agora com 53% de etanol contra 47% de açúcar.
Aqui eu vou passar a página 6, né, mas vamos direto na página 7, na comercialização. Queria comentar um ponto importante desse trimestre, né? Como eu falei há pouco, a gente construiu já um pouco de estoque para entre safra, que o preço do etanol, né, o preço bruto de etanol em São Paulo e Goiás estão variando aí entre 4,60, hoje o preço bruto do etanol, então ele foi subindo ao longo da safra, né, e a gente comercializou menos. Então, no total de ATR, a empresa comercializou 19% a menos nesse 2T22 do que o 2T da safra 2021. Então, no primeiro trimestre, vocês lembram que a gente avançou, porque a gente não consegue estocar tudo, né? Então a gente avançou na comercialização. Nesse trimestre, a gente segurou já para fazer comercialização do etanol, principalmente entre safra. Outro ponto, que a comercialização andou mais lenta, que eu queria destacar nessa página 7, é o orgânico, né? O orgânico, a gente, na mesma época do ano passado, a gente tinha comercializado 26 mil toneladas contra 13, 51% a menos. Aqui a gente já havia adiantado, né? A gente está com essa crise de containers, né? Que aumentou muito o preço e os bookings, às vezes, que são feitos, são cancelados. Então, de fato, o escoamento está um pouco mais baixo, no primeiro e no segundo TRI, foi bem abaixo, né? E a gente imagina, já adiantar um pouco aqui desse assunto, a gente imagina que até março 22, a gente vai passar aí de 20 mil a 25 mil toneladas de estoque de passagem de orgânico a mais do que o ano passado. Um açúcar que está vendido, ele está vendido, mas devido a essa questão de escoamento, a nossa nova safra de orgânico começa só em junho do ano que vem. Então, a gente acredita que só até junho que a gente deve conseguir acabar, entrar organizado esse estoque. Então, para efeito aí de guidance do que a gente vai passar estocado na entre-safra, a gente acredita que de 20 a 25 mil toneladas a mais que o mesmo período do ano passado, né, o março 21, da forma que a gente passou. Indo para a página... Aqui só fazer um comentário rápido na página 8, né? A gente, no trimestre, aí, a gente teve uma alta em relação ao mesmo período do ano passado, de 80% no preço unitário do etanol e 83% no acumulado de 6 meses, né? O principal impacto, aí, o açúcar também subiu, né? 26%, 23% em 6 meses, mas o etanol foi o grande salto aí de preço, comparando aí com o ano anterior. Na página 10, falando aí do destaque financeiro, nós tivemos um aumento aí de 18%, mesmo comercializando menos, né? Como os preços estão bem maiores, a receita no trimestre contra trimestre, 18% a mais, receita bruta, e nos 6 meses de safra acumulado, 49%, porque no primeiro trimestre a gente comercializou um volume maior que nesse. Aqui, a única destaque aqui, nessa página ainda de receita, é que a nossa receita de exportação está menor, né? Só 12% no trimestre de exportação, por causa que a nossa exportação, como todos já sabem, né, é no orgânico, né? E o orgânico a gente escoou menos para exportação nesse TRI e no semestre como um todo. Página 11, CPV, né, avançou 9%, né, contra uma receita que avançou 18%, né, então a receita andou bem mais forte aí que o CPV. SG&A no trimestre ficou em linha com o mesmo período do ano anterior. Destaque aqui para a gerais administrativas, né, que subiu um pouco. Isso por causa que nós contabilizamos nas despesas gerais algumas despesas tributárias, né, que são contribuições que a gente paga
em relação aos incentivos fiscais que nós temos em Goiás, né? Então, vocês vão ver no release que a gente explica que isso acabou dando um impacto maior. São despesas variáveis, né? Como a gente vendeu mais etanol com um preço maior, é a maior alíquota de ICMS, daí é o maior incentivo fiscal que nós temos e que paga mais contribuições vigentes aqui no estado de Goiás sobre os incentivos, que é o Protege, Fomentar e leilões também do Leilão Fomentar e Bolsa Garantia. EBIT, queria dar um destaque aqui, né? Nosso EBIT do trimestre veio bem forte, uma margem que a empresa nunca teve na história, né? 63% de margem EBIT no trimestre, e no acumulado de 6 meses, 57%. Essa é uma margem EBIT bem forte, e se a gente imagina que os preços foram subindo ao longo da safra, né, a gente está com uma tendência aí para o último semestre ser até mais forte, dado que os preços de etanol hoje estão acima do que estavam no primeiro semestre. Bom, aqui um ponto bem importante, a página 12, queria falar um pouco do nosso custo de produção. Então, nós conseguimos fechar por tonelada de cana o custo de produção do semestre, considerando tanto o custo agrícola e industrial. Aqui, importante falar que não é o CPV, porque o CPV teria estoque do ano anterior também, de passagem, que teria vindo para essa safra. Então, a gente colocou só o custo de produção da safra passada em relação ao custo de produção dessa safra nos primeiros 6 meses. Então, nós tivemos um aumento no custo de 12% por tonelada de cana. Como a TR foi maior nessa safra passada, o custo de produção por tonelada de açúcar equivalente, o total de açúcar equivalente que a empresa produziu, subiu 11,8%, ficando em R$ 1.049 por tonelada de açúcar. É um custo bem competitivo, se a gente considerar aí o que a gente vem assistindo aí de outros players, né? Contra R$ 938 tonelada de açúcar na safra passada. Ponto importante aqui, o que foi os principais vilões desse custo, né? Um é a parceria agrícola, que, dado os preços de etanol e açúcar bem mais fortes nesse semestre, né, subiram 52% nosso custo de parceria agrícola. E o outro vilão foi os insumos industriais, que subiram 83% por tonelada de açúcar, né? Como vocês podem ver. Gente, para quem entrou agora, nós estamos na página 12. E aqui nós fizemos a conversão. A gente considerou as premissas aqui, nós consideramos o câmbio médio, né, dos 6 meses, de abril a setembro 21 e abril a setembro 2020, do período, e convertemos tudo em centos por libra-peso. Então, a gente fechou os primeiros 6 meses num custo de 9 centos por libra-peso, contra 7,9 ano passado, 14,3. Por que foi mais alto do que o custo em reais por tonelada de açúcar? Porque o câmbio, por incrível que pareça, no semestre, nos primeiros 6 meses da safra passada, o câmbio médio estava mais alto do que esse semestre, essa safra. Então, mas como o nosso custo é em reais, né, o mais importante até aqui é como o mercado sempre gosta de ver o valor aí em centos por libra-peso, a gente colocou aqui, mas o melhor é fazer a análise aqui em reais por tonelada de açúcar. Importante, esses 1.049, hoje o preço de mercado aí do açúcar, nós estamos falando em 2.433 por tonelada, né? Então, o custo de 1.049 extremamente competitivo aí, o preço do açúcar. Aqui a gente fez um gráfico de pizza, né? Desses 6 meses de 22, o custo agrícola representou 76% e o custo industrial 24%. Bom, na página 3 é só a decomposição do EBITDA, veio forte a margem de EBITDA, 78%, contra 68% na safra
passada, né, o trimestre. No semestre, 71,67, o LTM, né, desculpa, no semestre não, os últimos 12 meses, que pega 6 meses da safra passada. Né? Bom, aqui o destaque, indo para a página 14, aqui algo que a gente quis explicar bastante aí no release, quem já teve a oportunidade de ver, a gente teve uma despesa financeira fortíssima e contábil, né, de marcação a mercado. A gente até separou aqui o que é liquidado versus o que foi de safras futuras e essa safra que falta terminar. Aqui vale a pena a gente comentar, a Jalles Machado não faz hedge account. Então, todo o açúcar futuro que a gente vendeu em instrumento financeiro, que a gente fez hedge só financeiro, a gente é obrigado a marcar mercado em todo o fechamento de mês, só que a receita que eu vou ter a maior do que o fixado ainda não entrou na empresa. Então, acaba que você só tem uma ponta. Como o açúcar subiu depois que a gente hedgeou, a gente só fica com a ponta da marcação a mercado que vem aqui para a despesa financeira. Então, no trimestre, o que foi liquidado desse 222,8 milhões de hedge foi só 62 milhões que eu, de fato, tive a receita. Então, é o hedge caixa, que no nosso lucro caixa a gente considera. Agora, os outros, que é de receita futura, é só contábil, então, que deu esses 160 milhões, que acabou prejudicando o resultado final da empresa, mas é só, como eu disse, contábil, já que a outra ponta, que é da receita, a gente vai ter só futuramente. Bom, indo para a página 15, aqui é só uma reconciliação daquilo que a gente transforma do lucro líquido para o lucro caixa. Comentar também que a gente teve um lucro caixa, que é que tira essas questões contábeis, tanto do ativo biológico, IFRS 16, e são os principais, né? Biológico, IFRS 16 e o marcação mercado. Nós fechamos aí com 100%, 99% de lucro caixa maior que o mesmo período do ano passado. Indo para a página 17, aqui falando um pouco do CAPEX, né? A gente abriu aqui o CAPEX, tanto o que é recorrente, o que é de expansão e melhoria, né? E os tratos culturais que vai para estoque, né? Mas acaba que a gente acaba utilizando aí como recomposição do EBITDA. Então, é importante comentar aqui que a gente já tem parte desse imobilizado de modernização e expansão, que é do nosso brownfield, que eu vou mostrar algumas fotos também do que a gente já está fazendo à frente. Endividamento, fechamos aí com 1 bilhão e 35 milhões em caixa e com uma dívida líquida financeira de 98,2 milhões. Eu queria passar já aqui para a página 19, que a gente mostra a movimentação da dívida líquida da Jalles de março 21 até setembro 21. Aqui, nós começamos março 21 com uma dívida de 197,6 milhões. A empresa, mesmo pagando dividendos, formando estoques de entre safra, né? Então aumentando muito o giro e já investindo em modernização e expansão do nosso brownfield, que já começou, foi pouco investimento, mas já estamos fazendo investimento. A empresa conseguiu pagar 100 milhões, ela reduziu o endividamento em 100 milhões, mesmo pagando dividendos no período, formando estoque para entre safra e já começamos os investimentos do brownfield. Então, resultado aí muito bom de geração de caixa. Na página 20, a gente só trouxe uma ilustração aí do frete marítimo de contêineres médio global, né, o que aconteceu, né, de setembro, outubro de 2020 para cá, o que tem afetado aí nosso escoamento de açúcar orgânico, açúcar esse que já está vendido, o problema é o escoamento de fato, já está mais de 90% do açúcar vendido, que a gente entrega até junho do ano que vem. Na página 21,
Só comentar que ficou pronta a peneira molecular, que já faz parte do nosso investimento Brownfield, que a gente transformou, a gente hoje tem a capacidade aqui na unidade Jales Machado de transformar todo o etanol hidratado produzido em anidro. Então, a gente ficou com uma flexibilidade total, ainda aumentamos a capacidade total de etanol, que já faz parte do crescimento da Jales Machado de 3 para 3,3 milhões de toneladas. Esse investimento ficou pronto no início de outubro. Ponto importante é que de outubro para cá, o anidro, que tem dado uma rentabilidade melhor que o hidratado, a companhia já está fazendo todo o etanol aqui na unidade Jales, de outubro para cá, ao invés de hidratado, anidro. E ainda estamos reprocessando aquele etanol hidratado já produzido, aumentando a parte de anidro também, transformando ele em anidro. Então, isso foi bom, esse investimento ter ficado pronto ainda nessa safra, nós já vamos utilizá-lo para melhorar a rentabilidade da companhia. Aqui um decantador também, que a gente já está em construção, já foi fechado. A gente também já começou alguns investimentos lá na unidade Otávio Lage, como o segundo hilo, instalação de evaporador. Não vou entrar em detalhes aqui. Ponto importante aqui na página 23, que é um investimento também grande lá na unidade Otávio Lage para esse crescimento, é o aumento da armazenagem de açúcar. E como a gente faz açúcar branco, né? Então é um açúcar que a armazenagem não é igual de VHP, é uma armazenagem que acaba que você tem que movimentar bags e tudo. Então nós estamos aumentando a capacidade lá em 51 mil toneladas. Então um investimento importante lá que já foi dado início. O tanque de etanol também, vamos aumentar a capacidade de armazenagem de etanol na unidade de Otávio Lage em 20 milhões de litros, já está fazendo. E o ponto crítico, né, do investimento, né, o maior investimento que a gente já contratou também, que é a caldeira, lá na unidade de Otávio Lage. Só para recapitular, né, nós hoje temos uma capacidade aqui na Jales de 3 milhões, na unidade Jales, de 3 milhões, e na unidade Otávio Lage de 2.300. Nós estamos indo a Jales para 3.300 e a Otávio Lage para 3 milhões. Então, 700 mil toneladas a mais na unidade Otávio Lage e 300 mil toneladas a mais na Jales Machado. E na unidade Otávio Lage, o principal investimento lá é essa caldeira de 210 toneladas, que já foi contratada em setembro, então já começou aí o processo de produção, para ela já estar operando na safra 23-24, né, daqui 18 meses, né, um pouco menos. Bom, estamos terminando aqui, queria comentar um ponto já da construção da próxima safra, né? Nós tivemos aí uma felicidade aí grande nesses primeiros meses de chuvas, né? Nós tivemos uma chuva acima da média em outubro, que é um mês crítico, né? É o mês que a cana sai do estresse hídrico e volta a vegetar. Então, aqui na nossa região, que tem uma seca muito rigorosa, é muito importante essa chuva de outubro para tirar a cana do estresse e ela já começar a vegetar e produzir, aproveitando esse fotoperíodo, né, que é o período de sol, que é grande nesses próximos meses, ela já está vegetando bastante. Então, nós tivemos uma chuva que a média histórica na unidade Jales é 104 milímetros, foi de 153,9 milímetros, 127 o ano passado, e na unidade Otávio Lage foi 150 milímetros, contra uma média histórica de 108, e o ano passado em 94. Então, isso é um bom sinal. A gente costuma falar que a chuva de outubro é a chuva mais importante aqui do ciclo da cana na nossa região, porque o que tem de chuva para frente é mais suficiente para a cana vegetar. Agora, o primeiro mês, que é aquele mês que ela começa a crescer e ela aumenta o ciclo dela de crescimento, né? Ela começa mais cedo e é muito importante. É um período de fotoperíodo grande. A gente costuma falar que é outubro e abril, são os meses mais importantes, porque se aumenta os dias de crescimento da cana. E outubro é ainda mais importante, que sai do estresse hídrico, que é um mês de fotoperíodo maior que de abril. Então, isso é um ponto importante aí para a construção da nossa próxima safra. Bom, eu termino aqui a apresentação e agora estamos à disposição aí para perguntas e respostas.
vou passar de volta aí para a Chorus Call. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar sua pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta é de Guilherme Palhares, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem a pergunta. Na verdade, são duas. Principalmente olhando para o volume de hedges da companhia, a gente vê que a empresa continua avançando até para safras mais longínquas, né? Olhando para 23, 24, 24, 25. Se puderem passar um pouquinho do racional de vocês para já estarem fixando esses preços, a gente vê que os preços de fato estão melhorando daqui em diante, mas se puderem passar um pouquinho do racional de vocês nesse sentido. E um outro ponto, só queria entender um pouquinho melhor, é essa questão de custo. Ficou muito interessante o slide que vocês abriram, o custo por açúcar equivalente, e queria entender um pouco mais dessa linha de insumos, né? Assim, a gente vê os preços dos fertilizantes agora e de outros produtos agrícolas subindo bastante, mesmo em dólares. Se vocês puderem comentar um pouco de o que vocês estão vendo daqui em diante. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pelas perguntas. Falando primeiro sobre o racional do hedge, né? Eu falei um pouco durante a apresentação. Ponto importante: a gente só tem como proteger nossa receita futura no açúcar convencional, que representa aí 1/3 do total de ATR produzido pela empresa. Então, eu continuo com 67% para frente, sempre liberado. Nós também descontamos, na hora que vai fazer esse hedge, todo o impacto do aumento do preço do açúcar que impacta na parceria de cana que nós pagamos. Então, é aquilo que eu tenho líquido para vender, sem o impacto que eu tenho no passivo, que é o pagamento de parceria agrícola de cana, já que a gente não tem fornecedores, né? É um ponto importante também. Nós só temos, a 100% da cana é própria, então a gente só paga a parceria de cana. Bom, primeiro ponto é esse, tá? É a única parte que a gente protege. Segundo ponto, a gente vem de um período que o açúcar, ele estava aí há um ano e pouco atrás, ele estava por volta de pouco acima de R$1.000 a tonelada. Hoje está aí nos R$2.500 aí, né? Então ele mais que dobrou de preço, né, num espaço curto de tempo. Mas é um cenário de preços bem acima da média histórica. Então a gente começou fazendo hedge, e agora o que a empresa tem feito? A gente tem feito o nosso estoque de hedge, o tanto de açúcar que nós temos vendido para frente, a gente tem mantido de agora em diante. O que a gente faz, vence uma tela, a gente já faz aquela posição vendida que diminui, a gente já faz para frente. De que forma? A gente tem uma aprovação no conselho que a gente só pode fazer acima de 2 safras, a gente só pode começar a fazer se a nossa margem EBIT tiver acima de 20%, mesmo considerando uma inflação ao dobro do projetado pelos próximos 2 anos. Então, a gente pode começar a fazer com 20%. Então, quando está com 21% de margem EBIT, a gente pode fazer 5% da terceira safra. 22%, eu posso fazer 10%. Então, só quando chega a 40%, que eu poderia completar 100% da terceira safra, mas sempre considerando que a inflação vai ser o dobro do projetado pelo mercado para aquele período. Então, caso contrário, eu só posso fazer no máximo 2 safras. Mas hoje, a nossa visão é que, como nós estamos num nível de preços bons e por um longo período, a gente tem sempre, ela está meio estável, a nossa posição de hedge, mas sempre que vence uma tela no curto, a gente já faz uma no futuro igual, para
para ficar o mesmo volume vendido. Na hora que o mercado estabilizar o cair, nós estamos aproveitando de estar com essa proteção futura, protegendo nossa receita futura. E comentar, importante também, que isso é só 1/3 da receita e que os níveis de preço atuais são muito positivos, muito acima da média histórica, que hoje estaria por volta de R$ 1.600. Então, a gente quer aproveitar para manter um período mais longo. Se por acaso o mercado voltar, a gente está garantindo um período mais longo aí com um preço bem acima do custo e bem acima da média histórica. O segundo ponto é alta de insumos, né? No call passado, Gabriel, a gente até trouxe para vocês aqui, eu mostrei na apresentação, os impactos, né, de cada dos principais insumos na cana, que o diesel estava impactando, o que ele representava no custo da cana, que os fertilizantes defensivos representavam, mas, de forma geral, isso tudo está embutido aqui nesse slide aí que a gente mostrou do curso, que a gente abriu, vai estar tudo aparecendo aí no custo da cana. E o que a gente tem visto é o seguinte: subiu muito. A gente viu produtos aí que em dólar era por volta, o NPK, né, era por volta de $300, o fósforo para mais de 600. Então, assim, os nossos assessores, né, acham que esses preços de fertilizantes eles vão continuar até pelo menos o primeiro semestre do ano que vem, bem fortes, né, num preço em dólar bem alto, e o dólar ainda está, nossa moeda também está desvalorizada, ainda ajuda, mas a tendência é que eles continuem num patamar alto. O que a Jales Machado tem feito para mitigar isso? Acho que é importante comentar isso também. Primeiro ponto, nós temos aí quase 30%, 19,5 mil hectares, que dá quase 30% da nossa área, é orgânica. Então, não sofre esse impacto dessa magnitude. Segundo ponto, a gente começou a fazer vinhaça localizada, que é uma fonte de potássio e também fonte de matéria orgânica, né? Ela tem, além de substituir o potássio, ela dá um incremento na produtividade da cana. Então, a gente já vem há alguns anos tentando fazer o máximo da área com essa tecnologia, que eu não vou entrar em detalhes, mas é a vinhaça localizada, que você aproveita mais a vinhaça. Ao invés de fazer em área total, você faz só na linha da cana e consegue fazer uma área maior. Então, o que nós estamos fazendo com isso? Reduzindo o uso de potássio, que subiu muito, e todo o CAPEX que a gente tem feito para essa substituição tem se pago aí em meia safra. Então, a gente faz um CAPEX no começo da safra, até o final da safra já pagou ele e já voltou 2 vezes aquele valor investido, né? Então, é um ponto que a empresa tem feito aí também. E tem um outro ponto, que, além de tudo, ambientalmente melhor, que você está usando resíduo, né? Você não está usando fertilizantes químicos. Então, é um ponto que a empresa tem trabalhado também para aumentar isso aí nas suas áreas de cana. Tá super claro, obrigado. A próxima pergunta é de Gabriel Barra, do Citibank. Boa tarde, Rodrigo, Fred. Obrigado pela pergunta, pela apresentação. Eu tenho alguns pontos, na verdade, Rodrigo. Assim, acho que o primeiro ponto é olhando para a estrutura de capital da empresa, né? Acho que um dos focos da empresa, acho que sem dúvida é operacional, mas quando a gente olha para o poder de fogo da empresa e o possível M&A, que acho que é esperado pelo mercado, e eu queria que você pudesse dar um pouco mais de cor sobre isso, em questão de timing, como andam as conversas, potenciais targets, tamanho,
e características dessa aquisição, ajudaria bastante a gente aqui para botar na conta, né? Segundo ponto, acho que, como a gente viu, assim, quando a gente pega, principalmente o mainstream aqui no centro-sul, né, teve foi bem prejudicial o cenário climático para a safra, né? Acho que foi realmente um ano muito difícil, e vocês, estando um pouco deslocados dessa região, acabaram tendo um efeito um pouco menor, né? Acho que até com relação à cana irrigada. Então, dentro desse ponto, mesmo assim teve um pequeno efeito. Então, dentro desse ponto, eu queria entender primeiro a questão do CAPEX para o ano que vem. Se vocês estão planejando algum CAPEX para uma melhora de produtividade adicional do que vocês já têm planejado. Segundo ponto, se pudesse dar um pouco mais de cor em relação a reservatórios, se isso pode ser um problema, pelo que você falou na apresentação, teve o volume de chuva foi bem razoável nesse cenário, então acredito que isso não seja um problema para a companhia. E em terceiro ponto, se pudesse comentar com relação ao brownfield, uma das dúvidas que eu tenho é com relação a custo, né? Quando a gente olha pós o aumento de produção, né, com esse adicional de 1 milhão, o que a gente pode esperar de sinergia e de corte de custo para as próximas safras? São esses 3 pontos. Obrigado. Ô, Gabriel, muito obrigado aí pela participação. Boa pergunta, que a gente falou rapidamente aí do M&A, e era bom tocar um pouco mais nesse assunto, que é uma dúvida, acho que de todos, né, dado que um dos principais planos aí com os recursos do IPO anunciados lá atrás. Bom, eu vou começar aqui. Você perguntou sobre o M&A, mas eu queria alguns pontos aqui, targets, características, time, mas eu queria começar com um ponto importante daquilo que a gente falou lá atrás, né? A gente sempre soube, né, que um M&A no setor sucroenergético é um M&A que deve ser muito bem detalhado, analisado, porque tem a área agrícola e seus potenciais, né, da área agrícola, que é o que faz o valor do negócio, né? A área agrícola, eu mostrei agora há pouco o nosso custo do produto, nosso custo de produção, 76% é área agrícola. Então, a gente sempre comentou que a gente achava que a gente conseguiria concluir um M&A até o final da safra 21/22, em março 22. Essa continua sendo a nossa perspectiva. A gente tem caminhado, a gente andou e visitou bastante coisa para a gente afunilar, né? Então, nós estamos evoluindo no M&A, continuamos acreditando nessa data, né, para terminar em relação a time, e o compromisso do Conselho da Jalles Machado, da administração da Jalles Machado, é em fazer um M&A que faça sentido para gerar valor para os acionistas. Então, assim, claro que isso acaba sempre gerando uma ansiedade, né? Quando vai ser, mas, assim, o nosso compromisso é fazer um M&A que tenha um retorno compatível com aquilo que a gente, a companhia e acionistas esperam da Jalles Machado. Então, a gente, é um compromisso que a gente não abre mão e que nós acreditamos que o timing vai ser nessa safra, né? Como a gente comentou, tá evoluindo. E sobre o que seriam as características, né? Continuam aquele... a gente não pode falar muita coisa, mas é aquela mesma região que a gente falou, que é o Triângulo, Mato Grosso do Sul, ou São Paulo, com uma usina que tenha uma moagem por volta de 2 milhões de toneladas, mas com potencial, às vezes pode ser que já tenha um espaço, né, já industrial para ser ocupado, mas com potencial para crescer numa região que tem espaço
para crescer muito além disso, né? Ser já que nós estamos indo para um novo endereço, uma nova região na qual a gente vai querer mitigar risco de mercado, risco climático, a gente quer ali ter uma escala grande também naquela região. Bom, Gabriel, eu vou passar para a próxima, que você perguntou, mas se ficou alguma dúvida, você pode, no final, a gente volta nessa questão. Segundo ponto, sobre CAPEX, se a gente vai fazer alguma coisa diferente e se os preços modificaram por causa da crise, desse aumento de preço, a gente, no último call, aliás, no fato relevante que nós soltamos, o Brownfield, nós soltamos 517 milhões de reais, né, incluindo uma mudança de escopo, que já está bem atualizado com o mercado atual. Se vocês lembrarem, a gente tinha um número lá em outubro, novembro do ano passado, que subiu por volta de 20% o custo unitário que a gente divulgou nesses 517 milhões, e mais um aumento do escopo, que foi a caldeira, que traria também uma redução de custo grande para a gente lá da coleta de palha, que foi falado anteriormente. Então, assim, ele foi atualizado, esse valor aí há 3 meses atrás, e de lá para cá a gente não sentiu diferença, até porque componentes importantes como minério de ferro acabou caindo. Então, reservatórios, também comentou da seca, os reservatórios, o ano passado a gente teve uma pluviosidade menor, apesar da chuva ter sido bem distribuída, a gente acabou tendo uma precipitação menor, e os nossos reservatórios e cursos d'água aqui da região ficaram um pouco menos volumosos do que o normal. Isso não atrapalhou em nada, né, nossa irrigação, e foi até um ponto interessante, que em volta na região nossa, em geral, o pessoal teve uma quebra sim, a gente acabou mitigando essa quebra, não foi igual a algumas regiões de São Paulo, 15%, 20%, mas foi por volta aí de 6%, 8%, e a gente acabou conseguindo mitigar por causa da estrutura de irrigação que nós temos. Agora, como eu comentei, a chuva começou bem boa, e a gente acredita que tudo está indicando, os meteorologistas, que nós vamos ter um bom ciclo de chuvas em termos de volume d'água, e a distribuição já começou boa. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigado, super claro. Obrigado, Gabriel. E só comentando, né, que nós temos aí um CAPEX para aumentar ainda mais a irrigação nesses 517 milhões, Gabriel. A gente tem 45 milhões, como a gente abriu aí nesse fato relevante dos investimentos, em aumento de irrigação, né, que o nosso 1 milhão de toneladas, que nós vamos crescer na área agrícola, 800 mil toneladas nós vamos fazer via aumento de área, expansão de área, e 200 mil fazer com aumento de produtividade, e a irrigação tem um papel importante nesse ganho de produtividade. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta é de Henrique Brustolin, do BTG Pactual. Boa tarde, pessoal. Eu tenho 2 perguntas do meu lado também. A primeira é sobre como que vocês estão vendo a dinâmica de preço de etanol agora para a segunda metade da safra, né? O preço, quando a gente olha em São Paulo, ele parece bem acima da paridade com a gasolina, então eu queria ouvir principalmente se vocês já estão vendo alguma retração de demanda por conta disso, e se na margem isso aí poderia puxar preço para baixo na visão de vocês. E a segunda pergunta, também com relação ao mercado de etanol, é se vocês veem algum risco na mudança de mistura do anidro na gasolina, ou redução no imposto de importação para além dos atuais 18%. Obrigado. Boa pergunta, Henrique. Sobre etanol, como a oferta, com toda essa quebra de safra que nós tivemos, né, a oferta é restrita, né, para essa entre safra, né? Então, o que vem acontecendo, né, nas últimas quinzenas aí que tem sido divulgadas pela Única, é que mesmo com uma paridade acima daquilo que a gente sempre olhava, né, acima dos 70%,
o consumo de etanol vem surpreendendo, né? Ele vem sendo mais forte do que aquilo que o mercado achava que deveria vir, já que a paridade estava acima, né? Então a gente tem visto aí vendas fortes, mesmo com a paridade acima. O que está acontecendo em relação a isso? Acho que tem alguns componentes. Um é que hoje tem vários veículos que não são mais 70% a paridade de etanol para gasolina. Tem veículo de 75%, tem veículo de 78%, tem veículo até acima de 80% de paridade. Esse é um ponto. Segundo ponto importante que está ocasionando isso também, que a gente percebe aí no mercado, é que como a gasolina subiu demais, quando o cara vai encher o tanque e ele vê que é muito mais barato encher o tanque com etanol do que gasolina, acaba dando um efeito psicológico, o cara às vezes põe etanol mesmo assim, o consumidor. E tem a questão ambiental, porque em qualquer lugar do mundo, aquilo que é ambientalmente mais correto, que está, nós vimos aí a COP26 agora, mas toda essa maior preocupação da sociedade com o meio ambiente, teoricamente o produto ambientalmente correto tem que ter prêmio, né? Por enquanto não tem, o Brasil é um país pobre, né? Em sua maioria, pouca gente faria essa opção, né? Gastando mais, mas é uma coisa que é incipiente, mas a ideia é que isso vá crescendo ao longo do tempo. Então, como que a gente enxerga o etanol para entre safra? É que vai estar aí com os preços acima da paridade, o que tem definido isso acaba sendo o preço da gasolina, a oferta é pequena, ainda tem que se reduzir o consumo quinzenal, ele tem que baixar para a gente ter etanol suficiente até o início da próxima safra. E diante disso, quando a gente olha para a próxima safra, Henrique, a gente também percebe que vai ter um efeito, né? A soqueira foi muito, nessas regiões que houveram uma seca rigorosa, a soqueira da cana foi sofreu muito, ela está muito sofrida e vai impactar no próximo ano ainda com um volume de cana bem abaixo daqueles 600 milhões que a gente teve em 2020, né? O pessoal, as principais consultorias aí estão avaliando aí algo por volta de 550, 560, 540, mas ainda tem muita água a passar debaixo da ponte, né? Bom, sobre a questão do imposto de importação, a gente acha que até agora que vai ficar nisso que já está, e a questão de mudança de mistura do blend, essa conversa teve alguma força lá atrás, mas já perdeu força, porque ia aumentar ainda mais o preço da gasolina e tudo, então acabou sendo, vamos falar assim, perdendo força. Isso a gente não tem ouvido mais falar nesse assunto. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Leonardo Alencar, do XP Investimentos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Tavinha. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta é bem focada na questão do açúcar orgânico. Eu queria estar um pouco mais de contexto em relação a não só essa performance, mas até os possíveis caminhos para frente, né? A questão de vocês terem produzido a mesma quantidade, então não foi um efeito muito grande na produção, mas vendas muito menores. E como você comentou, Rodrigo, então até junho vocês performariam aquele volume previsto, mas dado esse atraso, existe algum risco de quebra de contrato, de mudança de contrato, ou até pelo fato do atraso também, se existe uma perspectiva de mudança no preço do açúcar no mercado americano, por conta também de não é só o Brasil que está com dificuldade de logística, né? Então se outros fornecedores também estariam com dificuldade, e até pensando um pouco mais em médio e longo prazo, ainda que o açúcar orgânico tenha uma dinâmica de preço diferente da commodity, mas
se a resiliência do preço da commodity eventualmente começa a se transferir para o orgânico, se você já começa a observar patamares mais interessantes de negociação do orgânico, mas entender um pouquinho também mais médio e longo prazo para essa frente. E por último, tudo ainda dentro do setor super orgânico, né? Mas ainda que as vendas de mercado interno para orgânico sejam bem menores, até prêmios menores, né? Existiam algumas iniciativas de produtos processados utilizando, se isso cresce nesse primeiro momento para poder também arbitrar ou se não é interessante por diferença de preço. Oi. Não, muito bom, Leonardo. Obrigado aí pela pergunta. Tá um ruído, ótimo. Vamos por partes aqui sobre o ciclo do orgânico, né? Que foi a pergunta do Leonardo. Obrigado pela pergunta. A gente quebra de contrato não, Leonardo, porque os nossos contratos são na sua quase totalidade, a gente entrega no porto aqui no Brasil e a logística daí em diante é por obrigação do cliente. Então, a nossa parte da companhia está sendo feita. O problema é que o frete disparou, faltou, então o cliente, tudo isso mudou todo o planejamento dele, até precificação e tudo mais. Então, e até coisas que não estavam na sua gestão, né? Porque não tinha cancelamento de bookings, teve muito. Então, assim, quebra de contrato, isso ter algum impacto para nós? Não. Segundo ponto, a gente, na safra passada, a gente tinha feito um total de exportação de 74 mil toneladas praticamente. Foi o que a gente fez na safra 2021. Essa safra, a gente está imaginando, né, que a gente, no início, a gente até ia produzir até um pouco mais, né? A gente ia produzir até mais do que isso. Quando a gente viu essa situação, a gente até reduziu um pouquinho, né, do que a gente produziria para esse ano. Então, o que vai acontecer é que a gente vai repetir o faturamento de venda de açúcar orgânico de exportação. Ao invés de ter crescimento, a gente vai ter uma estabilidade. E isso, que foi 72, a gente, ao todo, esse ano passado, a gente produziu 87 mil toneladas, ano passado, né? Esse ano a gente vai produzir um pouquinho a mais do que isso, mas o que está crescendo é no mercado interno. No mercado externo, nós vamos ter uma estabilidade. Esse açúcar, ele está todo, quase todo, né? Mais de 90% dele já está vendido. Já está tudo contratado e tudo. Só que o que está tendo é um atraso por causa de todas essas questões, que a gente acha que não vai sair tudo até março. Então, a gente vai passar, ao invés de fazer 72 mil, 73 mil toneladas de exportação até março, a gente deve fazer 50 mil e vai ficar 22, 23 mil toneladas que vai entrar na próxima safra, né? O que vai passar de passagem. Segundo ponto, né, sobre resiliência do preço da commodity. Importante esse ponto. A gente acredita, sim, que como a commodity está num nível muito alto e firme, né, acaba que isso uma hora acaba... Quando a distância era muito grande, né, Leonardo? A distância era muito grande do orgânico para o outro. A partir do momento que a distância fica menor, pode impactar, sim, futuramente aí no valor do outro. É claro que é um instinto, é uma feeling, né, que a gente pode ter uma surpresa positiva aí para o orgânico no próximo ano. O mercado de açúcar convencional continuando assim, nos próximos contratos, né, a gente pode perceber isso, mas o orgânico, como ele é feito em container, todo esse custo a mais de frete foi para o produto, né? Então, nessa multiplicação do frete aí por 6 vezes, 7 vezes, isso foi para o produto. Então, ele já teve um aumento, mas parte disso está indo para pagar o frete, né? Então,
esse é um ponto importante. E no mercado interno, você comentou desse trabalho que a gente tem feito no mercado interno, o mercado interno tem surpreendido, né? Claro que a base era bem menor, no ano passado a gente tinha um volume muito menor, mas o mercado interno está crescendo, sim, nesse trabalho que nós temos feito de marca própria e ele tem surtido efeito, sim, tem crescido numa taxa importante, mas a base é bem menor do que a exportação. Obrigado, Leonardo. Tá ótimo. Obrigado, Rodrigo. A próxima pergunta é de Carlos Herrera, do Condor Insider. Com um ótimo perfil de liquidez e a provável taxação dos dividendos, vocês estudam realizar alguma distribuição de dividendos complementares? Boa tarde, Carlos. Obrigado pela pergunta. A empresa avalia, sim. Ela vai levar uma avaliação para o conselho, né? A gente até está ficando cada vez mais remota, né? A questão da taxação de dividendos, né? Isso tem perdido força aí no Congresso Nacional, mas a gente está fazendo uma avaliação sobre o assunto, focado aí, de repente, alguma coisa no juros sobre capital próprio, mas tudo ainda vai ser analisado pela companhia. Importante comentar também que a empresa tem uma política de dividendos, né? Quando a gente não tem investimentos no radar, né, que não é o caso agora, que nós estamos aí com o Brownfield e o M&A a executar, mas a empresa, quando a dívida, só aproveitar para comentar sobre isso, né, mas quando a dívida sobre EBIT está inferior a 2 vezes e a companhia não tem nenhum investimento anunciado e M&A anunciado, e algo como uma intenção de M&A, a gente faria 40% do lucro em dividendos, não só os 25% estatutários, mas 40%. Então, esse está no site de RI, essa política de dividendos que a empresa possui. Obrigado pela pergunta, Carlos. A próxima pergunta vem de Christian Audi, do Santander. Obrigado. Oi, Rodrigo, tudo bem? Eu gostaria de explorar com você um pouco esse ponto de alocação de capital. É lógico, vocês, a alavancagem é muito baixa, então não tem necessidade de pagar dívida, né? Do lado de CAPEX, você já mencionou Brownfield. Eu só queria ouvir a sua opinião com relação a ter algum outro produto ou segmento que vocês podem potencialmente explorar, em caso que o M&A, por alguma razão, não se materialize no ano que vem, 2G, biogás, biometano, algo nesse sentido. O M&A, eu acho que foi bem claro que vocês continuam bem focados nisso. E agora, ultimamente, nessa última pergunta, você comentou sobre dividendos. Então, quando você pensa na alocação de capital, como que você faz a priorização desses? Parece ser CAPEX, M&A, dividendo e alavancagem. Me corrija se eu estiver errado, por favor. A outra pergunta que eu gostaria de fazer com relação ao mix, dado o que você comentou sobre um preço de etanol bastante forte e uma expectativa de isso continuar no ano que vem, para onde você vê o mix de açúcar e etanol de vocês indo? E eu acho que a última pergunta que seria interessante ouvir a tua opinião é como, voltando ao preço de açúcar, como é que vocês veem o outlook global com relação a que potencial magnitude de déficit de açúcar vocês estão vendo aí quando vocês fazem as análises internas, mas também falam com os consultores, e o que vocês estão vendo, principalmente vindo da Índia e Tailândia, com relação a potencial aumento ou queda de produção de açúcar nesses países. Obrigado, Rodrigo. Oi, Christian, boa tarde, obrigado aí pela participação mais uma vez.
conosco. Sobre a alocação de capital, Christian, a gente acredita muito, né, como a gente falou, que o M&A vai sair e nós temos aí 517 milhões de investimento já anunciados para ser feito aí nos próximos 2 anos. E ele já começa nessa entre safra, né? Então, esse investimento já está anunciado e a gente também acredita muito que nós vamos fazer esse M&A. Vamos falar que uma hipótese que ele não aconteça. O que a gente faria com a alocação de capital? Nós temos outras opções para investir, sim. O biogás é um deles, né? O biogás é um projeto aí que seria um biogás completo, né? Fazendo biometano para substituir parte da frota, o óleo diesel em parte da frota, motores de irrigação, vender como substituição do GLP em potenciais clientes que nós temos aqui na nossa região. Esse projeto de biogás completo hoje estaria da ordem aí de quase 200 milhões de reais para um tamanho de planta como a da Jalles Machado. Estou te falando aqui em linhas gerais, né? A gente não atualizou recentemente isso que a gente tem ouvido aí de plantas que estão sendo executadas aqui no Brasil nesse ciclo completo, né? Que você faz tanto o biometano, né? E usando tanto vinhaça como torre de filtro, né? Usando toda a produção. Então, esse é um investimento, sim. Temos outras oportunidades aqui na companhia que a gente, menores, né, mas que você faz uma somatória, acaba dando um volume maior de dinheiro, que a gente, como a gente está focado agora no M&A nesse brownfield, nós seguramos esses pontos para uma questão futura, porque tem oportunidades melhores na mesa, que são esses que a gente está comentando. Bom, e também tem essa questão que a gente não quer ficar com caixa empossado da empresa, isso piora o ROIC da Jalles Machado, então até por isso a gente fez essa política, né, que quando o endividamento tiver e sem onde usar esse recurso, aumenta dividendos para o mínimo de 40%. Né? Não quer nem dizer que fique nisso, pode até ser feito além disso, se for o caso. A empresa e os acionistas todos querem maximizar aí o retorno. Sobre mix, o ano que vem, o que a gente tem assistido, Aldo? Essa pergunta sua foi boa. O que a gente tem percebido que tem determinado o preço do açúcar hoje, acaba que, em última situação, tem sido o petróleo. Porque o petróleo sobe, gasolina sobe e etanol sobe. E aí, como o estoque mundial tá justo, o estoque mundial está justo, e as consultorias, né, que a gente trabalha, o próprio conselheiro da companhia, o Dr. Plínio Nastadi, tem visto essa safra mundial que começou agora em outubro e vai até setembro do próximo ano, vai ter um novo déficit. Pequeno, não vai ser grande, porque exatamente Tailândia tem aumentado a exportação, que ela tinha quebrado muito, tem tido algum aumento aí principalmente Tailândia, Índia aumentando um pouco, então isso tem reduzido um pouco, não, vai ter déficit ainda, mas o que acontece? Como o estoque está justo, ainda vai ter um pequeno déficit para o ano que vem, se o etanol sobe ele fica melhor que o açúcar, o mercado vê isso e rapidamente o açúcar sobe, porque não tem espaço para reduzir mais a oferta de açúcar no mundo. Então, o que a gente tem percebido é que o açúcar, ele fica rapidinho, às vezes o etanol sobe, logo ele puxa de novo, que ele sempre a gente percebe que ele vai sempre ter um prêmio ali pequeno, por volta de 5% em relação ao etanol, para o mercado fazer açúcar, porque não tem espaço, né? Já um estoque pequeno para reduzir ainda mais o estoque de açúcar no mundo. Então, acaba que o que tem puxado o preço do açúcar acaba que tem sido o etanol e por causa do petróleo que sobe, gasolina sobe, etanol sobe, o açúcar vem junto. Então, essa é a nossa visão para a safra mundial. Ainda um pequeno déficit para esse próximo ano, e estoque justo, né, que o estoque já está no nível justo aí mundialmente, então
um cenário construtivo aí para o prazo aí do próximo ano, e de repente até o outro já está construindo um bom cenário. E aqui no Brasil, aquilo que eu comentei inicialmente no pau, a gente deve ter uma safra ainda sofrida devido ao clima do ano passado. A gente não vai voltar esse ano para 600 milhões, isso vai demorar no mínimo 2 safras, né? Essa próxima e a outra, para a gente voltar para aqueles níveis de produção aqui no Brasil. Obrigado, Christian. Perfeito. Desculpa. Rodrigo, se puder só fazer um follow-up, voltando ao tópico de CAPEX, quando você olha esses potenciais investimentos, como biogás, e compara eles com a M&A, dá para você dar uma ideia de que nível de tier você usa como target para esses novos projetos de CAPEX, seja biogás ou esses menores? Ou que tipo de tier você espera, né, se tiver sucesso com a M&A e conseguir gerar? Só para a gente ter um pouco de ideia dos níveis de retornos que a empresa está se focando, por favor. O Christian, o nível de retorno que a empresa... claro que tudo depende aí da condição de previsibilidade. Quanto menor o risco e mais previsível é o investimento, né? Isso impacta, mas a gente tem trabalhado aí entre 15% e 20% aí de TIR, claro que depende dos investimentos, né? Então, vamos falar numa banda larga, de mínimo de 15%, 25%, agora tem coisa, vamos falar tem coisa que pode, aqueles quick wins, né? Mas investimentos menores, às vezes vai até acima disso em algumas situações, mas coisas pequenas, né? Investimentos grandes estão nessa ordem aí, nesse intervalo. Isso é o que a companhia depende um pouco aí do risco, né, de cada um dos investimentos. Sim. E quando esse contínuo estudo do M&A, você acha, dado tudo que você está vendo no mercado, você acha que o M&A pode também chegar nesses níveis de 20% ou mais? O Christian, esse aí é como, assim, até pelas negociações da companhia e tudo, eu não poderia falar, mas assim, é algo compatível aí com o que o mercado esperaria, dado o risco e questões aí do nosso... Se espera do investimento aí no nosso setor, até pensando aí até como nós fomos precificados aí no IPO e tudo, o retorno esperado da própria companhia, né? O próprio mercado já apontou isso até na nossa própria precificação, então tem que estar com certeza acima disso, né? Só dando um guidance pequeno. Uhum. Perfeito. E última perguntinha. No último call, eu lembro que você falou que vocês tinham focado muito no M&A. Vocês tinham começado com 40 companhias e chegaram, acho que 2 a 3. Isso continua a ser o caso? Vocês continuam a estudar entre 2 ou 3 potenciais targets, é isso? Ou mudou algo nesse sentido, Rodrigo? É claro que a gente está evoluindo mais com a alternativa principal, né? Mas a empresa sempre vai cuidar das alternativas B, C, exatamente. A gente andou muito e até foi importante, né, que nisso a gente acaba sempre trazendo aprendizados, né, em toda o que a gente andou, mas a gente está cuidando de ter a alternativa principal e sempre com as alternativas secundárias também.
Perfeito. Muito obrigado. Abraço, Christian. Obrigado. Como nós estamos aqui com o tempo esgotado, eu queria agradecer enormemente aí a participação de todos, aí a confiança e a interação, a participação de todos vocês aí acompanhando a Jales Machado. A gente tem gostado muito dos feedbacks aí de condição de melhoria e tudo que todos têm nos passado, né? Então, queria deixar esse canal sempre aberto aí no privado de dar sugestões para a companhia aí, no que nós podemos seguir evoluindo. Espero vocês no próximo trimestre, né, no nosso call, e falar que qualquer pergunta adicional que a gente não tenha conseguido responder ou dúvidas que tenham ficado, a companhia está à disposição e a gente pode responder por e-mail ou agendar calls aí individualmente com vocês. Um abraço, queria agradecer aqui também toda a nossa equipe da Jales Machado, o Fred, todo o pessoal nosso do financeiro, contabilidade, controladoria, pela organização aí da nossa divulgação de resultados. Um abraço e boa tarde a todos. A teleconferência da Jales Machado está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigado.